Voltando do intervalo. Boa noite, Lorival Santana. Bem-vindo a bordo. Boa noite. O ditador venezuelano Nicolás Maduro diz que vai ter eleições lá, as legislativas, e são para o ano que vem. Diz também que os candidatos que contestarem a justiça venezuelana serão impedidos. Reportagem da correspondente Luciana Tadeu. Maduro anunciou para 2025 o que chamou de mãe das eleições, com votação para deputados da Assembleia Nacional, governadores, conselhos legislativos e municipais. Preparando para ver como vai ser o método, quem vão ser os candidatos, as candidatas, já estamos nisso. Segundo Maduro, aqueles que não reconhecerem o poder judicial e a Constituição por lei não poderão participar do processo eleitoral. Ele disse ainda concordar com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que avalia uma nova lei de partidos para impedir a candidatura de qualquer pessoa considerada fascista. O anúncio vem no mesmo dia em que o Ministério Público do país convocou para depor, pela segunda vez, o candidato da oposição Edmundo Gonzalez, que de novo não atendeu à intimação. Gonzalez é investigado pela publicação de atas eleitorais na internet que a oposição diz ter recebido de seus fiscais eleitorais e que dão a vitória a ele. Num comunicado, um dos integrantes do Conselho Nacional da Venezuela denunciou que não recebeu nenhuma evidência de que Maduro venceu de fato a votação. Em meio a protestos e a pressão da comunidade internacional que suspeita de fraude nas eleições, Nicolás Maduro trocou nesta terça-feira quase metade dos seus cerca de 30 ministros. Diosdado Cabello, um dos dirigentes do partido de Maduro, assumiu o Ministério do Interior. Cabello é considerado o número 2 do chavismo e vai comandar a pasta responsável pelo controle das forças de segurança interna. É o mesmo cargo que já ocupou há 22 anos durante protestos contra o então presidente Hugo Chávez, que lembram a crise atual. O receio é de um aumento na repressão contra opositores. Desde a contestada reeleição de Maduro no mês passado, 27 pessoas foram mortas em meio aos protestos, segundo o próprio governo. Grupos de direitos humanos afirmam que 2.400 pessoas já foram presas. A líder da oposição acusa o regime de deter, inclusive, crianças. Llevarse niños presos, obligarlos a homenajear a Maduro. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que es eso? Obligar a un niño preso, secuestrado de Maduro, a cantar o a repetir cosas en alabanza a Maduro. ¿Tú qué crees que esto genera en la sociedad? A pergunta que ela faz, Lorival, é a pergunta que a gente atribui a todo regime desse tipo, né? Em que realmente só quem é muito covarde em matéria de princípios não chama essas coisas pelo nome. Agora, vamos a essa figura de Diosdado Cabello. A inspiração é cubana, o treinamento é cubano, digamos, o modo, o formatinho, o modelito usado é o de todas as ditaduras mais tradicionais de repressão. O que a gente pode dizer de Diosdado Cabello hoje? O que significa, digamos, essa... Ele sempre foi o chefe da segurança, o chefe da repressão, a cara da repressão. O ministro do Interior, ele era muito mais que ministro do Interior. O que o Maduro está dizendo com essa denominação hoje? Novo ministro do Interior. Ele comanda os coletivos armados, né, que é o braço irregular do regime, né, que não precisa seguir regras, não tem hierarquia, faz o trabalho sujo do regime. É claro que a polícia também faz, a inteligência também faz, mas eles fazem com mais liberdade e são até mais temidos por isso, pela falta de uniforme, pela falta de qualquer tipo de accountability, né? O Diosdado Cabello, ele tem, desde 2014, um programa que se chama Con el Mazo Dando, ou seja, batendo com o porrete. Ele aparece com um porrete tipo Flintstones, assim, e ele ameaça os oposicionistas. Acho que a gente tem essa ilustração para o pessoal ver como é sofisticada a ditadura venezuelana. E isso é nos canais estatais, né? Todos os canais estatais transmitem o programa. Está ele com a figura do Chávez ao fundo. Vou te dar um exemplo. Em 2020, quando a Academia de Ciências da Venezuela disse que a pandemia poderia chegar a um pico de mortes, de 4 mil mortes por dia, ele, no programa dele, disse o seguinte: essas pessoas aí estão convidando
os organismos de segurança a visitá-los em suas casas para fazer tum-tum. E ele faz isso o tempo todo. Em 2014 surgiu o programa dele exatamente porque foi o período das manifestações em que essas forças irregulares comandadas por ele mataram manifestantes e o regime atribuiu os assassinatos ao Leopoldo Lopes, que foi condenado por assassinato de 14 pessoas. Ele paira contra ele uma recompensa de $10 milhões da DEA, né, a Agência de Antidrogas dos Estados Unidos, porque ele seria acusado de ser uma das principais figuras do narcotráfico do regime. O Nicolás Maduro também tem também o mesmo processo contra ele, da DEA e do FBI. Sabe o que eu acho? Quando eu vejo as pessoas defendendo o regime chavista aqui no Brasil, eu fico pensando se essas pessoas já estiveram na Venezuela, se já assistiram televisão na Venezuela. Aliás, esse programa estava no ar até o dia 8 de agosto no YouTube, dava para assistir. Só que quando ele disse que ia o Edmundo Gonçalves e a Maria Corina Machado, o YouTube retirou o programa do ar, quando estava com 100 mil assinantes. Ele estava muito feliz que tinha chegado a 100 mil assinantes. Então, eu fico me perguntando o seguinte, as pessoas já estiveram na Venezuela, imaginam o que é viver na Venezuela, o que é se indispor contra esse regime e ver o seu nome, sua fotografia, sua imagem retratada nas TVs estatais, no YouTube e assim por diante. As pessoas ou não sabem que isso existe ou acham que a violência é boa quando é em nome do socialismo. O Daniel e Caio, a gente viu novamente o presidente Lula hoje falando em novas eleições. É uma ideia completamente rejeitada por qualquer um dos participantes da crise venezuelana. O que o Lula tem na cabeça em relação a isso, Daniel? Você consegue identificar? William, confesso para você que nesta semana não conversei com conselheiros próximos de Lula sobre essa questão da Venezuela, mas vou seguir um pouco no raciocínio que eu percebia. Vejo que o governo brasileiro, desde o final da semana passada, está sentindo as portas se fecharem para qualquer perspectiva imaginada, qualquer desejo, qualquer esperança ainda de alguma possibilidade de diálogo com a Venezuela em busca de uma saída, qualquer que seja, que não seja simplesmente Maduro continuar como governante de fato num novo mandato até 2031. Essas possibilidades estão se fechando ainda mais. O governo não vai reconhecer explicitamente o regime Maduro, a sua vitória na eleição. Isso ficou claro mais uma vez na nota. Agora vai ficar essa cobrança por atas que não serão apresentadas. E aí há pouquíssima possibilidade de algum desdobramento. O governo brasileiro, por exemplo, apostava que era preciso estimular defecções internas ali nesse grupo de Maduro, que não é só ele, é o Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, ex-governador de Miranda, figura fortíssima, os irmãos Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, e ela, vice-presidente Adelcy, uma série de figuras ali que são muito importantes. E o que a gente está vendo não é nenhuma defecção, nenhuma divisão interna no regime, pelo contrário, Diosdado Cabello está reforçando essa perspectiva de um endurecimento, repressão maior agora como ministro do Interior. Então esse plano, essa esperança não parece poder ser muito alimentada. Tem lugar para cair a ficha, finalmente? William, hoje eu falei no Itamaraty. Bom, acho que a partir de amanhã, enfim, a gente ouve muito, a situação está preocupante, está piorando, recrudescendo. A informação que tem é de que o Lula e o Gustavo Petro vão tentar já a partir de amanhã falar com o Maduro de alguma maneira, mas tem um bastidor que eu achei interessante, de que desde a manifestação conjunta de Brasil e Colômbia, que foi sábado, 7 da noite mais ou menos, reiterando o pedido pelas atas, o governo da Venezuela silenciou. Maduro silenciou. Diz que silenciou em relação ao Brasil, é o Palácio do Planalto, é o Itamaraty. Ou seja, havia conversas?
havia recados de aliados manifestando insatisfação do Maduro com a posição adotada pelo Brasil e pelo Petro exigindo as atas. Isso havia. O que mudou de sábado para cá? Não há mais sequer recados. Acho que corrobora o que o Daniel está falando. Outro dado interessante, uma informação que eu achei interessante nessa conversa hoje lá no Itamaraty, é de que eles trabalham com prazo de 10 de janeiro. Eles quem? Eles, governo brasileiro. 10 de janeiro? Então, para te responder, né? Vai cair a ficha? Eles trabalham com prazo de 10 de janeiro como prazo de negociação possível para alguma coisa acontecer. Porque é o prazo da posse do Maduro, né? Ou a posse do presidente, enfim. Então, teriam 6 meses. O que eles sempre reiteraram e reiteraram hoje para mim é de que não vai ser uma questão de dias, né? Pode ser uma solução negociada, na visão deles, não negociada. Essa estratégia das atas tende a se manter, pelo que eu pude captar hoje, por semanas, quiçá por meses. O custo doméstico dessa postura covarde do governo brasileiro em relação ao que acontece na Venezuela, a gente está registrando, inclusive, nas eleições municipais. Sim. O custo político doméstico é altíssimo e não havia sido calculado de saída pelo pessoal que pensa política lá no Palácio do Planalto. Agora, eu queria ver o custo externo dessa postura do governo brasileiro, Lourival. Desde a guerra, a invasão da Ucrânia, né, quando ainda era o Jair Bolsonaro presidente, mas depois o então pré-candidato Lula, em maio de 22, deu aquela entrevista à Time dizendo que o Zelensky estava se divertindo, queria aparecer na televisão e por isso provocava essa guerra e tal. O mundo vem observando, o mundo que eu digo é o Ocidente, né? Assim, a China, a Rússia estão felizes, a Venezuela, o Irã, a Coreia do Norte, etc. Agora, o mundo democrático observa, e eu converso sempre com esses funcionários, esses governos, assim, qual Lula prevalece, né? O Lula que conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2012, já entrando no governo Dilma, o Lula que foi um defensor da liberdade, do sindicalismo, da democracia, e que depois enfrentaria uma tentativa de golpe do Jair Bolsonaro, né? E esse que era um ícone mesmo, né? Assim, do Brasil e tal, comparável a, sei lá, Lech Walesa, por exemplo, na Polônia, que também acabou saindo dos trilhos depois. Ou esse Lula que acha que qualquer coisa é justificável para contestar a ordem liderada pelos Estados Unidos, né? E aí, eu até acho que o Lula, observando assim, o que aconteceu de meados do ano passado para cá, ele estava prontinho realmente para reconhecer essa fraude eleitoral, né? Mas eu acho que isso que você mencionou, né? Houve uma movimentação da sociedade brasileira, da opinião pública, deixando claro que isso não era muito aceitável, e do Gabriel Boric, que eu acho mais contundente por ser um cara da esquerda, jovem líder da esquerda no Chile, né, presidente. Então, acho que a coisa para ele virou um conflito interno, né? E as pessoas observam isso. Então, ele tem duas biografias conflitantes. Uma que apoiou sempre esses regimes autoritários, né, de esquerda na América Latina, ao longo de 2 décadas e meia, e essa outra biografia é mais ligada à democracia. E esse conflito se expressa nessa ambivalência, né, ou essa tácita aceitação da fraude por parte do governo Lula. Começando por você, Lourival Santana, muito obrigado pela participação aqui no WW. Igualmente, Daniel, meu boa noite para você em Brasília. Caio, conosco aqui no estúdio, obrigado, boa noite. Essa edição do WW fica por aqui, boa noite.